Quando ele diz, né, o Deus se fez carne, né, não, ele diz, vamos para a Bíblia diz que Deus se fez carne. Não, não diz. Quando a Bíblia fala isso, ela está falando do verbo, irmão. A palavra ele é logos, não é a palavra theos, né, no texto grego. Parece que você está fazendo grego agora, então você sabe que tem uma diferença de theos, que geralmente é aplicado ao Pai, no corpo do Novo Testamento, e verbo, logos, que geralmente é aplicada a Cristo, ao Filho, né? Então são pessoas distintas. Quem se fez carne lá não é o Theos, mas é o Logos, tá? Então o verbo se fez carne e habitou entre nós. Só corrigindo aí, quando a pessoa diz assim, não, vamos para a Bíblia, e aí ele cita um texto truncado, tipo assim, ele cita um texto, ele dá um endereço na Bíblia, mas ao ler aquele texto, eu não sei se por vontade própria ou por ignorância, ele cita o texto não conforme está escrito. E aí infelizmente, a gente tem que deixar um pouquinho o debate em si e corrigir a própria citação do texto, né? Porque a citação do texto que você fez foi errada. E aí realmente eu não sei se foi propositadamente ou não. Vou descobrir isso na sua resposta. Mas ali não aparece a palavra Deus, nem a palavra Pai. Ali aparece a palavra Logos. E Logos dentro do Novo Testamento, de fio a pavio, de começo ao fim, é uma desinência a Jesus Cristo, o nosso Salvador. O texto de Hebreus, capítulo 2, que você citou, também é uma continuação. Quando o autor escreveu Hebreus, ele não colocou capítulo, né? Então ele está falando sempre do Filho. Ele está falando sempre do Filho. Os capítulos 1 e 2, especialmente o capítulo 1 e o começo do capítulo 2 da carta aos Hebreus, é sempre falando do Filho. Vou citar o texto. Havendo Deus outrora falado de várias vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós nesses últimos dias, nos falou através do huios, do grego, do Filho. Não tem outra palavra para huios no grego que não a palavra Filho. E aí é ele que vai ser feito maior que os anjos, é ele que vai ser, no versículo 6, e todos os anjos de Deus o adorem. É sempre sobre o Filho, é sempre sobre o Filho. Então citar Hebreus capítulo 2, versículo 14, dizendo que também é uma referência ao Pai, é uma falta de conhecimento do contexto mesmo imediato, sabe? É só ler o texto e você vai ver que ali é uma fala sobre o Filho e não exatamente sobre o Pai.